O Chesterton, que é um teólogo inglês, falava assim, que não há nada de mais extraordinário na vida do que um homem comum. Isso aí. Vivendo uma vida comum. E é perfeito. Porque a gente não sabe o peso que tem viver nas extremidades. Sim. Né? E a gente idealiza a extremidade para cima, e aí mata o próprio ritmo, desrespeita os próprios valores para atingir esse patamar, e a gente luta para não ser o patamar inferior. E acaba não se permitindo viver nesse padrão, eu sou um homem comum. Eu tiro 6,5, eu não preciso tirar 10, nem preciso tirar 3. Mas se eu tirar 6,5 e passar, tá ok, cara. Pronto. Seja você mesmo, né? É isso. A Bíblia tem uma resposta muito interessante para isso, e aí é óbvio que eu tirei, no começo eu falei lá de 1 Coríntios 10 e 11, tem um pouco disso de referências, e Paulo vai, ele se colocar como uma referência, porque eu imagino que Paulo também viveu esse processo, né, de ser uma referência ruim. Eu falei até outro dia num culto de como ele era violento, né, e aquele zelo dele como um homem violento a partir disso, e depois ele vira uma referência interessante. E se você lê, Marcão, Atos com mais atenção, existe um movimento ali de Paulo com Barnabé. Barnabé, até a chegada de Paulo, era um homem mais referência. Barnabé era uma referência, inclusive para Paulo. E Barnabé, ele vai ascendendo, se você lendo a história de Atos, ele vai virando essa referência, mas chega uma hora que Paulo vai também ascendendo. E aí eu acredito que na hora que eles brigam, há uma troca de referência, e aí Barnabé vai diminuindo na história, inclusive na narrativa de Lucas, de Atos, e ele vai diminuindo na história e Paulo vai ganhando mais protagonismo, né? E isso aconteceu na história da igreja. A gente precisa entender, e aí eu penso que Barnabé também entende esse movimento, né, de olha, hoje eu posso estar mais influente do que você e vice-versa. E aí Paulo lá na frente vai dizer, olha, uns acham que são de Paulo, outros enfim, e nós todos somos de Cristo, porque todos eles, na vivência do Evangelho, na vida, na problemática toda que é a vida, né, e eu imagino que eles viveram muitas dificuldades, ele foi entendendo que um pode perder o protagonismo e o outro pode ir ganhando, mas aliás, realidade é Cristo. Isso fica muito evidenciado em João Batista. Que em nenhum momento ele busca comparar-se a Cristo. Ao contrário, convém que agora eu desapareça, diminua. Ele cresça e ele cresça. Embora tentassem fazer essa comparação, mas são os seguidores de João Batista. Então, naquele momento, ele quis ser o João Batista, ele não quis ser o Cristo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse referencial, mesmo porque, ali, quando a gente faz comparações com os outros, a gente faz baseado em recortes da vida do outro. A compreensão que eu tenho. Às vezes o outro está querendo ser você e você está querendo ser o outro. E assim, eu faço um recorte, eu me comparo naquela situação, naquela circunstância, mas eu não consigo ver a totalidade da pessoa. O que eu penso a seu respeito e o que eu vejo a seu respeito é muito parcial. Eu não consigo ter essa percepção completa. A gente não entrega tudo. Não, exatamente. Então, a comparação também ela é tendenciosa. Eu me comparo baseado naquilo que eu estou enxergando. Mas isto também é muito perigoso, porque eu passo a ter uma cobrança em mim mesmo que vai para além do que eu posso me transformar. E aí isso vira uma perversão, né? um dolo, eu causo dolo em mim, eu quero e me esforço para atender aquele recorte que eu vi no Alê. E aquele recorte não condiz com a sua... Não vai. O pessoal vê as bebidas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Eu me comparo nas bebidas que você bebe, na coisa legal. Mas e os tombos que você leva? Isso, aí eu não consigo ver. A minha comparação fica falha.